Por que é importante que Deus faça parte da nossa vida, especialmente da nossa família? Como isso pode se tornar uma realidade no nosso dia a dia? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Está no ar, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos. Esse é o nosso segundo encontro dessa nova temporada do programa Escola Bíblica, onde estamos estudando sobre educação de filhos, pais preparados, filhos de caráter. Quero agradecer a você que tem interagido com a gente, tem mandado aquele recadinho para que a gente interceda. Durante a semana vamos orar pelos filhos. Então, não esqueça, é o 12981091268, tá? Então, mande o seu recadinho, quero que ore pelos meus filhos. Você pode citar, se quiser mandar uma foto da sua família, tá bom? Porque a gente quer estar mais próximo de você, quiser colocar a realidade, olha, pastor, quero que o meu filho se encaixe no mercado de trabalho, ele vai fazer o vestibular, está estudando, ele tem esse sonho profissional, ou os desafios de filhos que são pequenos, o processo educacional, saúde, não importa qual seja. Vamos juntos. E não esqueça de pedir o seu guia de estudos dessa temporada, para que você acompanhe, para que você compartilhe. Como eu mencionei ontem, se você está num outro estágio, você pode compartilhar com pessoas, com seus amigos. Você pode fazer um grupo, um pequeno grupo aí na sua casa de estudos para você conversar sobre esse tema. Então, contribua. Vamos criar uma rede que possa ajudar cada vez mais a gente ter princípios bem claros no processo da educação dos nossos filhos. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode estar aparecendo aqui, ó. Você pode acessar o nosso site ou você pode ligar no horário comercial. Está aqui, ó, aparecendo o nosso guia de estudos. Você tem um pouquinho de ideia do material, a produção do material, sempre feito com muito carinho para você. O conteúdo, a diagramação. Lembrando que a autora do nosso guia de estudos é a Darleide Alves, que é apresentadora aqui na Novo Tempo. Vamos orar a Deus? Hoje vamos começar a estudar de forma um pouco mais detalhada princípios bíblicos de como influenciarmos positivamente. Por onde vamos começar? Como devemos agir para que a gente influencie positivamente a vida dos nossos filhos? Talvez você, dos seus netos, você que está criando, se você está sozinho cuidando do seu filho, do seu neto, que o Senhor te use poderosamente. Vamos orar? Pai do céu, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. A gente vai conversar aqui sobre o desafio que a gente tem no processo da educação dos filhos. Nos dê discernimento, nos dê luz, para que a gente entenda relatos bíblicos de como o Senhor age na vida de todas as pessoas, em todo momento. E o Senhor quer agir na vida de pais, para que eles sejam bênção na vida dos filhos. O Senhor quer agir na nossa vida. Pai, que o Senhor nos dê agora iluminação. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a pegar sua Bíblia. Ontem eu terminei lendo o Salmo 127. Esse salmo apresenta uma ordem bíblica que o Senhor tem que ser o primeiro da nossa casa. Nada deveria ocupar o lugar do Senhor na nossa casa. Nós podemos ter sonhos, propósitos, objetivos, e está tudo bem e está tudo certo. Mas sempre os princípios do reino, os princípios dos valores eternos têm que ser buscados primariamente na nossa vida e na vida
dos nossos filhos. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Primeiro eu tenho que pensar como eu estou para que eu contribua positivamente na vida dos filhos. Eu quero resgatar aqui o Salmo 127, então o contexto dele é: uma vida sem Deus não faz sentido. Eu poderia parafrasear, dizer que uma família sem Deus não faz sentido. E por quê? Porque a presença de Deus nos dá lógica para a existência. A gente percebe que um contexto familiar, ele existe para durar, para ser eterno. Por isso, a presença de Deus na sua família é essencial. E eu quero dizer para você que se esse não é um hábito, você está passando aqui pela primeira vez, sem nenhum tipo de barreira ou preconceito religioso, mas experimente viver Deus aí na sua casa. Experimente viver os princípios apresentados na palavra aí na sua casa. Experimente compartilhar esses princípios com os seus filhos, de forma equilibrada, de forma sensata. O texto-chave aqui neste verso é o verso 3, nesse salmo é o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa palavra originalmente dá a ideia de um presente, um dom. Então Deus nos deu um presente, são os nossos filhos, para que a gente ensine os princípios. E a gente vai estudar isso ao longo da temporada, que todo judeu deveria ensinar, deveria inculcar, deveria colocar na cabeça dos seus filhos aquilo que mostra que a vida é eterna, aquilo que mostra quem é Deus, aquilo que mostra que o Senhor é quem cuida. Então, isso deveria ser colocado lá na sua tenra idade. A gente vai explorar isso um pouquinho mais adiante. Eu citei esse verso ontem, Gênesis capítulo 22, verso 2. O contexto desse verso é quando Deus chama Abraão, aquele pai imperfeito, que o Senhor trabalhou através da sua imperfeição, para que sacrificasse o seu filho. E aqui reflete qual era o sentimento que Abraão tinha por ele. E vai ser usado pela primeira vez essa expressão. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nós não vamos trabalhar o contexto, mas eu quero só sublinhar essa expressão: o filho a quem você ama. Eu estou falando para você que é pai. Você entende essa ligação que existe? Você entende exatamente o que significa esta palavra na sua essência, amor? Porque se eu perguntasse assim, né? Qual é o nome do seu filho? João Pedro. Ah, você ama o João Pedro? Amo, pastor. O que você faria pelo João Pedro? Com certeza você faria uma descrição de muitas coisas. E elas não estão relacionadas a sentimentos só. Elas estão relacionadas a práticas. Por isso que você sai cedo para trabalhar. Por isso que você procura fazer o melhor para ele. Você procura dar o melhor. Você realmente sabe o que significa amar. Que amar para você é o que você faz pelo seu filho. Agora não esqueça, nada vai substituir a nossa presença. E às vezes, a gente vai trabalhar isso mais para frente, né? Mas às vezes a gente quer compensar a ausência pela busca incessante de coisas que a gente quer, para os nossos filhos também, mas a gente quer compensar a ausência com coisas que a gente oferece. Não terceirize, né? Não delegue, esteja presente, compartilhe, lógico, dentro do seu contexto, mas tenha uma procura, uma vida em que você possa estar ali com ele. Eu não estou falando isso para que isso pese sobre a gente, não. É para a gente pensar.
Aí você pode dizer, pastor, mas você não sabe a realidade, os desafios, como é manter a casa, como é comprar como as coisas, como é pagar a escola, é o material, é o tênis, é o uniforme, é isso, é aquilo. Eu entendo. Mas o que eu quero te motivar é, dentro desses desafios, pense o que eu posso fazer para que eu esteja mais presente. E eu sei que você é como Abraão, você ama seu filho e você demonstra isso diariamente, na prática. E aqui, esse texto é muito relevante, reflete como Abraão se sentia em relação a Isaac e como nós nos sentimos em relação aos nossos filhos. O lar, portanto, dentro desse contexto desafiador, o lar pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Agora, quando que a gente alcança isso? Quando a gente aprende o processo do equilíbrio, quando a gente entende que nós temos nossas limitações físicas, emocionais, psicológicas, e a gente muitas vezes precisa dar um passo para trás, e isso não significa que eu estou retrocedendo, né? Não estou crescendo, não. Às vezes eu dou um passo para trás para que eu cresça verdadeiramente. Então eu não posso chegar fatigado e aí eu perco às vezes a minha lucidez, e o lar muitas vezes não é um lugar em que palavras alegres são proferidas e que se pratique atos de bondade e cortesia. Então, isso é para a gente refletir. Será que eu estou tão fatigado que eu não consigo criar esse contexto de... Já me gastei tanto no meu ambiente de trabalho, já me gastei tanto ao longo do dia, que agora eu não tenho mais nada para oferecer. E o meu nível de tolerância pode ser melhor, quando o lar deve ser este lugar. É o que a gente deseja. Lembra bem? A gente quer trazer reflexões para você. Diante disso, a mensagem que Pedro nos dá no capítulo 5, versos 6 e 7, porque lembra, é como eu estou para oferecer o melhor para o meu contexto familiar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está fazendo o seu papel, você está buscando, você quer dar melhor condições de vida, ou simplesmente você quer levar o essencial, a comida na mesa. E eu sei que isso pode não estar sendo fácil para você. Isso te gera preocupações, ansiedade, ou mesmo dentro do contexto educacional, você vê agora seu filho reagindo diante de uma orientação que você dá, reagindo negativamente. Lance sobre o Senhor toda essa sua angústia, essa sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Ontem eu mencionei que Deus é o maior interessado na salvação dos nossos filhos. Mas o Senhor também é o maior interessado no nosso bem-estar, para que a gente ofereça o melhor para os nossos filhos. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, que a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia através dos guias de estudos que são produzidos aqui na Novo Tempo. Esses guias às vezes são temas bíblicos e às vezes são temas relacionados ao nosso viver diário. Já tivemos aqui sobre educação financeira, sobre as nossas emoções, a revista Sentimentos, e agora pais preparados, filhos de caráter. Princípios bíblicos para um bom processo educacional, para uma influência positiva na vida dos filhos.
Não esqueça de pedir o seu guia de estudos, estamos começando nossa temporada. Você pode pedir pelo WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Você pode pedir pelo nosso site, que é o biblia.com. É aqui, né? Aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos. É um material que está à sua disposição, ele é gratuito, porque a gente tem aí os nossos doadores mensais, que são os nossos anjos da esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança, que nos ajudou aí no alcance das metas para que a gente enviasse mais uma vez gratuitamente os nossos guias de estudos. Vamos lá? Vamos na sequência. Lembra bem? Nada deve tirar da gente a paz, a tranquilidade e a certeza. A gente fica ansioso, mas não deve tirar a paz. Eu devo lançar sobre o Senhor aquilo que me angustia para que eu seja uma influência positiva na vida dos meus filhos. E aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, o capítulo 1, a gente tem o contexto do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, é o Senhor apresentando, através do anjo, que Maria seria aquela que iria gerar a Jesus Cristo, aquela que seria a que iria influenciar Jesus Cristo com todas as suas emoções no processo da sua formação e depois no seu crescimento. E a gente tem lá no verso 37 esse anúncio, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui o contexto é no processo de ser gerado. Era o Espírito Santo que estava atuando, porque para Deus nada é impossível. E no processo de educação dos nossos filhos, para Deus nada é impossível. Acredite nisso, creia nisso. Eu não sei qual é o seu contexto familiar em relação aos seus filhos. Não sei o que ele está vivendo. Estou falando para você que talvez tenha um bebezinho que está lutando para viver. Não esqueça. O Senhor está contigo. O Senhor te dará forças. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está olhando para você e creia nele. Creia, clame a Ele. Ele te acompanhará nesse momento de desafio. Para Deus nada é impossível. E olha o que diz no verso seguinte, o verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo do Senhor se ausentou dela. Era sobrenatural o nascimento de Jesus. Para Deus não há impossíveis. E nessa hora Maria reage como? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Submissão, entrega, foi a ação de Maria ao receber o anúncio de que ela iria gerar o Salvador do mundo, através da concepção do Espírito Santo. Isso é extraordinário. E isso aqui é para a gente pensar, né? Como eu tenho me rendido ao Senhor, como eu tenho buscado a Ele em relação aos meus filhos. Porque antes de eu focar nele, antes de eu focar no meu filho, eu tenho que focar em mim. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que me render a Ele. Fica claro isso para você? Então, você tem as suas dificuldades, você tem as suas lutas, vamos nos render? Todos nós temos os desafios do processo educacional ou de ver agora, né, filhos em diversas situações. Nós temos nossos desafios, mas vamos nos render ao Senhor, para que o Senhor nos use, não importa, como eu mencionei ontem, qual seja a fase. Foi essa a ação de Maria. Ela se rendeu para ser usada pelo Espírito Santo. E eu quero, no guia de estudos, na primeira lição, a gente tem
8 sugestões. E eu quero começar hoje a primeira sugestão. Nesse processo de eu avaliar, por onde eu começo? Por onde? E a primeira sugestão é: cuidado com a própria saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Como você está psicologicamente, emocionalmente, como você está? Você precisaria de orientação, você precisaria buscar ajuda, porque o descontrole emocional gerará atitudes que vão influenciar negativamente a vida dos filhos. Então, eu quero fundamentar essa ideia de cuidado com a própria saúde mental no texto que está em Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 23. Lembra que o contexto de Provérbios é um livro de sabedoria, onde a gente tem sugestões, princípios, que nos ajudam em várias áreas da vida. E aqui é cuidar da minha mente. Olha o que diz o sábio. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Eu já falei em algum momento aqui, essa expressão na Bíblia tem várias referências. E uma das referências é os pensamentos, o que está aqui na sua mente. Então guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu estou bem emocionalmente, se eu guardei a minha mente do que está entrando aqui, a gente vai ver na sequência, eu vou ter vida. E infelizmente, nós somos bombardeados diariamente de forma involuntária às vezes. A gente é bombardeado de informações negativas que nos afetam ou que nos estimulam, que nos levam a algumas ações, a um afastamento de princípios eternos. A gente é bombardeado toda hora, toda hora. Isso é involuntário porque se você tem o seu celular, né, você recebe, às vezes, dentro daquilo que você está conversando, você recebe informações ali. Agora, se torna voluntário quando eu digo assim, eu quero ouvir isso, eu quero me alimentar disso. E aí entra a grande questão, que eu quero que a gente pense hoje. Quanto tempo eu estou gastando? Às vezes é assustador, né? Não sei se você já passou por isso, quando você recebe lá no final da semana aquela informação assim, quantas horas você usou por dia o seu aparelho de celular. É assustador. É para a gente pensar, para a gente avaliar. Então, primeira coisa, eu tenho que cuidar da minha mente. Vamos lá, na sequência. O verso 24 diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, aquilo que eu vou assimilando, eu vou compartilhando. Se eu assimilo boas coisas, eu vou compartilhar boas coisas. Se eu assimilo coisas negativas, eu vou compartilhar coisas negativas. E também vou, na fala, na conversa ali com os meus filhos, eu vou acabar colocando aquilo que eu coloquei para dentro. Então, ele está dizendo assim, desvia da sua boca aquilo que não vai te aproximar de valores eternos e aquilo que não vai te dar paz, não vai contribuir. Verso 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, o que eu estou vendo, né? O que eu estou assimilando? Está saindo, está influenciando positivamente ou negativamente. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Então, por onde eu tenho ido? O que eu tenho gasto tempo? É o que o sábio quer nos apresentar. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que faz parte do meu dia a dia, é realmente que me faz crescer? É um princípio de amor que vem de Deus ou não? Ou é mal? É para a gente refletir hoje. Eu quero orar, porque
A grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Que o Senhor nos dê capacidade para a gente controlar os nossos sentimentos, nossas vontades, para que a gente influencie positivamente a vida dos nossos filhos. Você deseja isso? Pai, nos ajude a controlar os nossos sentimentos, aquilo que a gente busca diariamente, para que a gente esteja em paz, que a gente tenha saúde mental para sermos bênção na vida dos nossos filhos, daqueles que têm seus netinhos, que estão criando como filhos. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.